Olá, segundo ano, tudo bem? Prazer em falar com vocês. Então, a gente vai dar continuidade. Vamos iniciar o segundo bimestre falando sobre as transformações físicas e químicas. Qual que é a diferença de transformações físicas e químicas? As transformações físicas são aquelas transformações em que as substâncias só mudam o seu estado físico. Então, quando a gente fala sobre a água, né? As mudanças de estados físicos que acontecem com a água não são transformações químicas, são transformações físicas. Por quê? Para ser transformação química, tem que aparecer novas substâncias. Quando a água muda o seu estado físico, ela não deixa de ser água, ela apenas se passa, né? Por exemplo, do estado líquido para o sólido, do sólido para o gasoso, do gasoso para o sólido, do líquido para o vapor, mas reparem, elas apenas mudaram seus estados físicos, não deixou de ser substância água. Já nas transformações químicas, aparecem novas substâncias. Então, por exemplo, quando eu penso no processo de combustão, a palavra combustão significa queima. Então, toda combustão tem aparecimento de novas substâncias. Então, olha só, relembrando, nas transformações físicas não aparecem novas substâncias. Muda o estado físico, mas a substância se mantém constante, se mantém a mesma. Nas transformações químicas, há o aparecimento, ao surgimento de uma nova substância. Então, eu estava falando para vocês sobre o processo de combustão, né? Toda queima, há liberação de pelo menos gás carbônico. Então, eu pego o papel e coloco fogo. Naquela fumacinha, tem pelo menos monóxido de carbono. Então, eu tinha celulose e, de repente, eu tenho gás carbônico como um dos produtos resultantes. Então, apareceu nova substância, eu não tenho processo químico, eu não tenho processo físico, eu tenho processo químico. Então, vamos relembrar as mudanças de estados físicos da água ou de qualquer substância, né? Que nomes elas recebem. Quando a substância sai do sólido e vai para o líquido, chama-se fusão. Então, a passagem do estado sólido para o líquido, fusão. Gelo derretendo, picolé derretendo, fusão. Quando sai do líquido e vai para o gasoso, eu tenho vaporização. Ah, professora, não é evaporação? Não. Evaporação é um tipo de vaporização. Na vaporização, nós temos 3 tipos. Ebulição, que é um processo que acontece a 100 graus. Calefação, que ocorre acima de 100 graus. E evaporação. O processo de evaporação é o processo mais lento desses 3 que eu falei. E ele ocorre a temperatura ambiental. Então, vai depender se tem muito sol, se tem pouco sol, muito vento, pouco vento, muita umidade, pouca umidade. Então, a evaporação, ela acontece à temperatura do ambiente. A ebulição, como eu disse, acontece a 100 graus. Um exemplo mais típico que a gente tem, né? É a água fervendo no fogão para fazer café. Então, quando a água começa a liberar vapor, ela está a 100 graus. A calefação é acima de 100 graus. Então, por exemplo, quando a gente faz churrasco, de repente a carne começa a liberar água. Repare que a água, assim que cai na chapa da churrasqueira, ela vira vapor. Por que esse processo é imediato? Porque ele está acima de 100 graus. Então, todas as mudanças de estados físicos da matéria, ela não é um fenômeno químico, ela é somente um fenômeno físico, porque não aparece, não surge uma nova substância. E nós temos também do estado gasoso para o sólido, ou do sólido para o gasoso, que recebe o mesmo nome, é chamado de sublimação. Na nomenclatura antiga, do estado sólido para o gasoso, chamava-se ressublimação. Hoje usa-se somente sublimação, tanto do gasoso para o sólido, quanto do sólido para o gasoso. Um exemplo típico de sublimação é a naftalina. Não sei se vocês conhecem. Naftalina é uma bolinha branca, parece um comprimido.
e a gente utiliza para colocar no armário para espantar traças. E com o passar do tempo, aquela bolinha, aquele comprimido branco vai desaparecendo. Por que que desapareceu? Porque a naftalina ela é feita de um gás chamado naftaleno. Então ele sai do seu estado gasoso e vai para o estado sólido, formando a naftalina. Com o passar do tempo, ele vai sofrendo processos de vaporização. Então, como ele sai do sólido e vai para o gasoso, ele acaba desaparecendo. Então, ele deixa de ser naftalina e volta a ser naftaleno. Embora sejam nomenclaturas diferentes, simplesmente o naftaleno saiu do sólido e foi para o gasoso e vice-versa. Tá bom? Então, nos fenômenos físicos não há, guardem isso, não há mudança, não há aparecimento de novas substâncias. Nós temos os fenômenos físicos não só nas mudanças de estados físicos de algumas matérias, mas também no ciclo da água, né? Que é o ciclo responsável pela perpetuação da água no nosso planeta. É o ciclo que faz com que a água não saia daqui, não desapareça. Então, a gente tem o processo de evaporação, que é quando, né, a água é aquecida, ela libera vapor. Como é a temperatura ambiente, chama-se evaporação. Em grandes altitudes, as temperaturas são mais baixas, então o vapor de água se condensa, ou seja, volta para o estado líquido e vai formar as nuvens. Então, essa passagem que o vapor de água sai do estado gasoso e volta para o líquido, condensação. E depois nós temos a precipitação, né, da chuva. Temos também o processo de solidificação, isso vai acontecer quando esse vapor de água vai ainda mais alto e aí quanto maior a altitude, menor a temperatura, então as gotículas de água elas acabam se solidificando e aí nós temos chuvas de granizo. Temos também a solidificação, a passagem, né, do gelo para a neve, chamada de fusão. Então, nós temos processos físicos também no ciclo da água. E as transformações químicas, né, são aquelas em que há o aparecimento de novas substâncias. Ah, professora, você deu o exemplo do processo de combustão. Tem outro exemplo? Tem. Quando, por exemplo, a gente coloca... Eu tô com azia e preciso fazer alguma coisa para sanar o problema. Então, quando eu pego aquele sal de fruta e coloco na água, também há o aparecimento de novas substâncias. Repare que quando a gente coloca o sal de fruta na água, ele começa a borbulhar. Aquelas bolinhas, aquele borbulho, é o aparecimento de gás. Então, eu tinha um sal de fruta e, de repente, tem gás aparecendo ali? Tem. Apareceu nova substância, fenômeno químico. Então, olha só, nas transformações químicas, a partir de uma ou mais substâncias, obtém-se uma outra substância diferente daquela que havia no início. Eu comentei com vocês no início da aula sobre a combustão, tá ela aí, como um exemplo de transformações químicas. Então, ó, como que eu posso, né, detectar se é uma substância química ou física? É só lembrar, na física não muda a composição. Então, a matéria é constante, a matéria se mantém a mesma. Na química, muda a composição, aparecem novas substâncias. Tudo bem? Então, por hoje é só. Na próxima aula, a gente vai continuar falando sobre os processos de reações químicas e físicas. Vamos iniciar, não é? As reações químicas. E assim nós vamos começar a nossa segunda etapa. Beijo no coração, fiquem com Deus. Até a próxima aula. Qualquer dúvida, eu estou à disposição.